E meus amigos, boa noite. Prazer regressar a esta casa, rever os amigos, as amigas, né? E participar dessa vibração de fraternidade e de amor. O tema da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Eu pedi que a gente conversasse hoje sobre os itens 1 a 4 do capítulo 12, que é aquele que diz que devemos retribuir o mal com o bem. Né? Retribuir o mal com o bem. Esse capítulo é o capítulo que Kardec coloca com o título de Amai os vossos inimigos. Né? E ele assenta a sua ideia no capítulo em alguns itens. O primeiro deles, retribuir o mal com o bem. É isso que nós vamos estudar hoje. Depois ele vai estudar sobre os inimigos encarnados, itens 5 e 6. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, o 7 e 8. Depois, 3 instruções de espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Essa é a estrutura do capítulo. Então, hoje nós vamos começar falando sobre retribuir o mal com o bem. E Kardec, então, seleciona alguns textos evangélicos para a nossa reflexão. O primeiro deles, de Mateus. Aliás, são 2 de Mateus. O primeiro, que está no item 1, os 2 do item 1 são de Mateus. Ele diz assim: digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, já nos dando o enunciado aqui de Kardec, né, transcrevendo que nós, cristãos, temos que dar uma coisa a mais do que simplesmente a aplicação da lei dos homens. A lei de Deus é diferente da lei dos homens. O sentido é esse. E aí ele vai falar, no capítulo 5 também, versículos 43 a 47, ele vai dizer assim: aprendeste o que vos foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quer dizer, é isso que ele quer dizer. Nós não podemos fazer a mesma coisa que os fariseus, né, faziam, diziam. A lei tem que ser diferente. Por isso que ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Tudo ao contrário, portanto, do que a lei judaica da época pregava, né? E em Lucas também, no item 2, a mesma coisa. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam. Né? Então, nós temos que fazer algo mais. A lei de Deus tem algo mais. É sobre esse algo mais que nós vamos conversar na noite de hoje. Né? Nesse trecho, retribuir o mal com o bem. Né? Retribuir o mal com o bem. Então, a lição, a gente está vendo que essa lição de retribuir o mal com o bem, ela tem tudo a ver com amar os inimigos. Né? Primeira coisa que a gente tem que fixar é o seguinte: quem é o nosso inimigo? Isso é fácil da gente responder. Não? O nosso inimigo é aquele que não é nosso amigo, é o nosso desafeto, é o nosso adversário, né? É aquele que quer nos prejudicar. Então, esse é o nosso inimigo. Aí a gente pode perguntar, como é que a gente pode amar alguém que a gente não gosta, né? Alguém que não gosta de nós. Tem sentido isso? Será que nós, apesar de sermos cristãos, né, porque o espírito é sobretudo cristão, tem sentido a gente gostar de alguém que não gosta de nós? Né? Acho que essa colocação aí, quem melhor fez essa colocação a respeito desse tema, na minha
na minha visão, foi Martin Luther King, num dos seus discursos. O Luther King diz assim, ó, dou graças a Deus todos os dias por Jesus ter dito, amai os vossos inimigos, em vez de gostai dos vossos inimigos. Vejam só a colocação de Luther King, né? Todo mundo se lembra de Martin Luther King, aquele pastor norte-americano que acabou sendo assassinado, né? Então, voltando a ele, Jesus ter dito, amai os vossos inimigos em vez de gostai dos vossos inimigos. Porque há pessoas de que eu não consigo gostar. Confessa lá o Luther King no seu discurso. E ele continua, como eu vou gostar de alguém que violentou minha filha? Como eu vou gostar de alguém que tirou a vida do meu filho? Como eu vou gostar de alguém que a vida inteira me prejudicou? Para gostar, é preciso ter confiança, sentir prazer com a presença, ter afinidade de gostos. Mas Jesus não me pediu que gostasse deles. Jesus me pediu que os amasse. E ele conclui aí o raciocínio deles. Amar é mais do que gostar, dizia ele. Amar é não dar o troco. Amar é não partir para a vingança. Amar é não lhe desejar o mal. Amar é não lhe negar a possibilidade de soerguimento. E ele então conclui, eu não consigo gostar de todas as pessoas, mas procuro amá-las. Então, acho que aqui o Luther King, apesar de não ser espírita, né? Luther King, ele era de uma religião protestante, né? Ele vem nos mostrar a dimensão do que é verdadeiramente o amar. Porque isso, às vezes, se a gente não pensa dessa forma, a gente se choca, né? Quando Jesus diz que nós devemos amar os inimigos. Eu acredito que naquela época mesmo, né, os judeus devem ter ficado, como é que a gente vai amar alguém que vive nos perseguindo, né? Porque quem era lá o inimigo do povo judeu? O inimigo do povo judeu eram os romanos, né, que cobravam impostos, que de todas as formas dominavam fisicamente os nossos companheiros que eram os donos da terra, que eram os judeus, né? Como é que podiam eles amar? E aí Jesus vem e faz uma pregação dessas, dizendo que eles têm que fazer diferente. Aqueles que o seguem devem fazer diferente. Porque foi dito a eles que deveriam odiar os inimigos, mas Jesus vem e diz, não, tem que, em vez de odiar, tem que amar os inimigos. Porque nós temos que fazer diferente, nós temos que fazer mais do que aqueles que nos prejudicam. Então vejam como a sabedoria de Jesus, né? E o Luther King ele coloca de forma clara para nós, apesar de não ser espírita. E Kardec, que foi viver e viveu muito antes de Luther King, pode ser até que tenha servido a essas reflexões de Luther King. Kardec veio nos dizer assim, no item 3, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores virtudes alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Se nós somos capazes de conter o nosso egoísmo e o nosso orgulho para fazer o que o Luther King falou, né? Amar é não dar o troco, amar é não partir para a vingança. Se a gente não consegue se vingar, já é uma grande coisa, né? Se a gente não consegue pagar na mesma moeda, que era a lei da época, olho por olho, dente por dente, a lei de talião, a lei de semelhança. Se a gente já não consegue fazer isso, já é um avanço nas nossas relações sociais, né? Se a gente consegue ir além disso, né? Então vejam, se a gente consegue fazer isso, nós já estamos dando um passo largo aí, consagrando o princípio da caridade.
E aí Kardec continua: geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento. E ele diz: não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo, né? Porque a gente tem uma certa ternura, né? Um certo amor por aqueles de quem gostamos, apenas de quem gostamos, por quem gostamos. Nós não podemos ter o mesmo sentimento por uma pessoa que nos quer mal, uma pessoa que procura nos prejudicar. No caso dos judeus, lá, uma pessoa que os submetia. Mas nós temos que aprender a amar os nossos, os nossos inimigos, os nossos desafetos, os nossos adversários, agindo da forma como Kardec está falando aqui para nós. A ternura pressupõe confiança. Ainda é Kardec, lá no item 3 desse capítulo, tá? Capítulo 12. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as pessoas que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, Kardec tem o mesmo pensamento que Luther King, no século seguinte, vem colocar no seu discurso, né? Nós temos que aprender a amar. Jesus, quando diz que devemos amar os inimigos, não está dizendo que nós temos que gostar dos nossos inimigos, dos nossos adversários, dos nossos afetos, da mesma forma que nós gostamos de um amigo, da mesma forma que nós gostamos de alguém que gosta de nós. Não, não é isso, né? Seria até uma coisa difícil, né? Porque a gente sabe, né, isso a doutrina espírita nos ensina, da assimilação e da repulsão dos fluidos, né? Quando a gente se aproxima um do outro, os nossos fluidos, eles, vamos dizer assim, eles se compensam, né? Eles fazem com que a gente se aproxime daqueles com quem fluidicamente nós nos afinizamos, nos afastemos daqueles com quem não nos afinizamos. Quantas vezes nós somos apresentados a uma pessoa e a gente sente por aquela pessoa alguma coisa especial, poxa vida, como se eu já te conhecesse de outras vidas. Quem é espírita e, portanto, acredita, tenha certeza da reencarnação, eu digo que tenha certeza porque nós temos vários exemplos de reencarnação comprovados, né? Manifestados pelos espíritos. O próprio Emmanuel, né, em sua série de livros, ele nos revela várias das encarnações deles. Então, a reencarnação para nós espíritas não é alguma coisa assim vazia. A reencarnação é alguma coisa que nós temos comprovação científica, né? Porque nós temos condições, muitas vezes, de ver a presença daquele que desencarnou junto de nós, nas diversas manifestações. Vejam vocês a questão, por exemplo, voltamos ao Emmanuel, né? A gente tem contato com uma encarnação dele num livro, há 2000 anos. Não é um simples livro, ali não é um romance, é a narrativa de uma vida, uma das vidas de Emmanuel, né? Não é um romance, um conto de ficção. O há 2000 anos é o Emmanuel dizendo o que aconteceu com ele. E a gente vê aquele homem orgulhoso, aquele homem cheio de autoridade, cheio de poder, se transformar no livro seguinte da série, 50 anos depois, num escravo, né? Em razão das atitudes que teve ao longo de encarnações passadas.
Vemos o Emmanuel, que foi Nestório, em 50 anos depois, se transformar, né, no Padre Damiano, né, lá em Renúncia. Vemos o Emmanuel, portanto, em diversas encarnações. Ele vai ser o Padre Amaro aqui no Rio de Janeiro, né? Já isso é num outro livro, Deus Conosco, um livro também psicografado pelo Chico. Então nós temos várias encarnações comprovadas do Emmanuel. Ficamos sabendo que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega, que fundou a cidade de São Paulo junto com José de Anchieta. Então, meus amigos, isso é uma encarnação, né? A gente fica sabendo que o próprio Kardec, que quando escreveu, quando organizou, codificou o Livro dos Espíritos, foi na época dos druidas, lá numa época bem recuada, ele foi um druida, né? E nessa condição de sacerdote druida, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então nós tomamos contato só falando de duas encarnações. Nós podemos falar de Eurípides Barçanufo, podemos falar de Jesus Gonçalves. Quantas encarnações nos foram reveladas? Isso nós estamos falando de espíritos já mais evoluídos. Mas se nós vermos os livros do Chico Xavier, aquelas cartas mediúnicas que o Chico recebia e que vinham autenticadas muitas vezes por detalhes da vida do comunicante que ninguém sabia, que o Chico não sabia, que ninguém sabia. Então nós temos vários momentos em que a reencarnação é comprovada para todos nós. Então, quando nós estamos em contato com uma pessoa e, de repente, nós nos percebemos amigos assim, muito confiantes naquela pessoa que acabamos de conhecer, é porque certamente houve um casamento fluídico ali. As nossas energias, elas combinaram e a gente se sente, portanto, bem à vontade com aquela pessoa. Isso expressa, inclusive, em encontro de casais que a vida toda que se encontram de repente, se reconhecem como parceiros do passado e se casam. Eu fui a um casamento agora recentemente. O mais bacana do casamento foi a história que foi narrada de como os dois se conheceram. Ela com 9 anos de idade, ele com 13 anos de idade. E os dois ali começaram, desde essa época, desde aquele momento que eles se conheceram, eles se atraíram. E o tempo foi passando. E um sempre dizendo que quando casasse, quando crescesse, um ia casar, quando casaram. Né? Uma história muito bonita, foi a parte mais bonita do casamento, foi um casamento civil, né? Não houve nenhum ato religioso, mas foi muito bonita aquela história. Quer dizer, dois espíritos ali que claramente se encontraram e vão caminhar juntos. Se Deus quiser, serão muito felizes nessa vida. Então, é isso. Nós podemos ter essa afinidade, fluídica, mas também podemos, em alguns momentos, encontrar pessoas com quem nós vamos dizer, poxa, não está legal, não confio, não consigo confiar nessa pessoa. Né? Aí não existe mais essa afinidade. O Kardec, inclusive, menciona isso nesse item 3, que esse sentimento que nós estamos falando aqui, esse sentimento que atrai as pessoas umas pelas outras, resulta de uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, diz Kardec, determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Né? Inclusive, isso serve para as reuniões mediúnicas. O que é mais importante numa reunião mediúnica? O que o comunicante está dizendo ou o que o médium está sentindo?
O que o médium sente é que é o mais importante. Que o espírito pode chegar, contar uma história comovente para todo mundo, e aquela história ser completamente contrária à energia que ele está naquele momento transmitindo, e o médium registra. Tanto que a gente pergunta para o médium sempre, né? E aí, o que você sentiu? E o médium vai dizer, ele falou bonito, mas eu senti assim um negócio esquisito, não gostei. Quer dizer, claramente o espírito estava ali tentando se passar por alguém que, na verdade, não é. Né? Essa é a conclusão. Então, há, portanto, uma explicação científica para essas simpatias ou antipatias que a gente possa sentir uns pelos outros. Né? Então, a gente precisa ter a certeza de que amar os inimigos não pode ser a mesma coisa que amar o inimigo, não é a mesma coisa que gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Amar todos nós podemos e devemos nos esforçar para amar os inimigos. Mas não é sentir pelo inimigo a mesma coisa que a gente sente pelo amigo. Claro, isso seria muito difícil, né? Muito difícil. Então conclui Kardec assim, ó. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo diverso do seu bater ao contato com um amigo. Aí eu vi aqui nesse livro Orações de Chico Xavier a recomendação de Chico Xavier para todos nós em relação aos inimigos. Esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, é um livrinho muito interessante. O nome é Orações de Chico Xavier, mas não são preces, não, como a gente pode pensar. São pensamentos de Chico Xavier, são reflexões que podem nos ajudar. Ele é um livro de pensamentos, portanto, coletado por Carlo Bacelli. Bacelli conviveu com Chico durante muitos anos. Então, ele escreveu vários livros a partir de pensamentos, manifestações do pensamento do Chico. Orações de Chico Xavier, esse outro aqui que eu também vou contar aqui para vocês, Evangelho de Chico Xavier, né? Tem A Sombra do Abacateiro. São livros interessantes em que o Bacelli nos coloca o pensamento do Chico. Porque a gente percebe que o Chico, apesar de não ter, estamos falando de Francisco Cândido Xavier, né? Somos espíritas, claramente chamado por nós de Chico Xavier, carinhosamente chamado por nós de Chico Xavier. Então, o Chico, apesar de não ter uma instrução formal, né? Uma instrução de nível superior, nem nível médio, ele tinha uma instrução de nível básico, ele tinha muita sabedoria, porque ele trouxe essa bagagem quando reencarnou. E esse próprio convívio dele com os espíritos permitiu a ele angariar uma bagagem que ele não pôde adquirir na instrução formal que todos nós recebemos, né? Frequentando escolas, faculdades e chegando, portanto, a cursos mais cursos superiores. Ele não teve isso, mas ele tinha muita sabedoria. Então, nesse pensamento do Chico aqui, Orações de Chico Xavier, na página 74, está aqui, ó. Falando sobre os inimigos, diz assim o Chico: se não conseguimos conversar com os nossos desafetos, sabemos que desafetos são os nossos inimigos, são os nossos adversários. Se não conseguimos tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, porque às vezes é difícil a gente chegar, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente a de quem ora. Vejam, a gente está orando pelo inimigo, pensando que nós estamos fazendo pelo inimigo, mas nós estamos fazendo por nós. Nós estamos nos amolecendo para que a gente ganhe coragem para chegar perto daquele que é nosso desafeto, né? E tentar uma reaproximação.
Vejam a sabedoria do Chico, né? Bem, a partir daí, o texto do Evangelho ele vai nos dar a receita do que é amar os inimigos. Não sei se vocês já leram esse item 3 do capítulo 12, e aí, então, o nosso Kardec vai falando. Ele diz assim, amar os inimigos é, 2 pontos, muito semelhante ao que eu falei lá do Luther King, que o Luther King falou no discurso dele. Mas vamos ficar agora aqui com o pensamento Kardec. Ele diz assim, não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Né? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aí eu trouxe aqui uma historinha para ilustrar isso. Como é que a gente não vai guardar esse ódio, nem rancor, nem desejo de vingança? Nesse livro aqui, ó, Ideal Espírita, a capa já deve ter mudado, é um livro de autores diversos, psicografia do Chico. Tem uma história aqui muito interessante, não sei se vocês conhecem, está aqui, ó. É a história número 62, intitulada A Fé. Vou ler rapidinho, porque para a gente não perder o brilho aqui, o brilho da lição. É uma lição do nosso querido Hilário Silva. Hilário Silva ele tem vários livros que possuem histórias. E algumas dessas histórias estão em outros livros, como essa aqui que está no livro Ideal Espírita. O Hilário Silva escreveu A Vida Escreve, né? Escreveu... Bom, agora fugiu o nome do outro livro, mas são 2 livros principais. Né? Daqui a pouco vem o nome do outro. Então, são vários livros que ele escreve pela psicografia do Chico e pela psicografia do Valdo Vieira. Né? Então, aqui é o Chico falando, né, nesse livro Ideal Espírita. E ele diz assim, Martim Gouveia, moço ainda, afeiçoara-se a pilhar residências incautas, quer dizer, ingênuas, imprudentes, né? Subtraindo o que pudesse sem nunca ter caído na mão das autoridades. Então, o sujeito ele gostava de invadir residências e roubar as residências, o tal do Martim Gouveia. Né? Não sei se a história é passada no Rio, mas bem poderia ser no Rio, inclusive no Rio de hoje, né? Está cada vez mais complicado. Mas vamos lá, ele continua aqui. Naquela noite, namorara atentamente uma casa fechada, qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé, galgou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Então ele viu uma casa, namorou a casa durante um tempo, achou que a casa estava vazia, e ele entrou. Abriu-a com habilidade, penetrando na moradia. Passou pela cozinha e ganhou o interior. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar valores maiores e empurrou de leve a porta. Nisso, contudo, ouviu uma respiração rouca, difícil. Julgando ser alguém que dormia ressonando, avançou mais ainda. Admirado, vê então um vulto que se esparrama num leito. O intruso leva a mão ao punhal, mas ouve a voz fraca e entrecortada de um homem deitado que o vislumbra no lusco-fusco, quer dizer, naquela penumbra, naquela escuridão. O desconhecido alonga os braços e fala sob forte emoção. Oh, graças a Deus! Você escutou os meus gemidos, Você escutou os meus gemidos, meu filho? Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Adianta-se para o velhinho, que pode agora distinguir a luz mortiça, quer dizer, sem brilho, do luar através da vidraça. O ancião repete maravilhado. Graças a Deus, meu filho. Preciso muito de você. Sou paralítico e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu. Então o sujeito invadiu a casa pensando que ia fazer uma pilhagem fácil, enquanto um homem necessitado de auxílio. Aí vem o grande dilema dele. O que ele faz? Ele tem algumas alternativas. Ele pode matar o velhinho, que está ali indefeso, e fazer a pilhagem. Ele pode deixar tudo para trás, né? Ou fazer a pilhagem e deixar o velhinho solto.
E aí o que ele faz? A história continua. O ancião maravilhado replete maravilhoso. Oh, graças a Deus, meu filho. Bom, já falei, né? Depois de pequena pausa, continuou o doente. Busque um remédio. Sinto muita falta de ar. Leia algo que me conforte, para não morrer sozinho. Você é um enviado dos Espíritos. E porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, conduído, acendeu a luz e dispôs-se a ler emocionado. Então, tomou a iniciativa correta. Vai ajudar o velhinho. Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu até alta madrugada. E desde aquele instante desistiu de assaltar e furtar. Cuidando do velhinho, administrando-lhe remédios, prestando-lhe assistência e lendo com ele os livros espíritas de sua predileção. Após 5 meses, o doente desencarnou em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens, sua herança e a alma renovada pelo exemplo de fé dos espíritos bons. A história do Hilário Silva. Nós estamos falando de quê? Não lhes guardar rancor, nem desejos de vingança. Então o velhinho, ele quando viu o assaltante, ele imediatamente ele viu ali um amigo, não pensou em nenhum momento em guardar qualquer rancor daquele que tinha invadido a casa, né? Não quis se defender, não quis fazer nada, ele quis apenas a ajuda, e a ajuda veio para os dois, né? Esse é o Hilário Silva, eu gosto muito do Hilário Silva, o livro que eu não estava lembrando o nome é Almas em Desfile. Almas em Desfile e A Vida Escreve, são 2 clássicos da literatura dos contos. Esse Hilário Silva é o companheiro do André Luiz, nas histórias lá do Nosso Lar, né? Das diversas. Isso aí está registrado pela Federação Espírita Brasileira, né? Numa das suas obras. Quer dizer, ele também era médico, que nem o André Luiz, né? Mas só que o Hilário Silva tem uma forma de passar a doutrina diferente do André Luiz. Então é isso. Amar os inimigos, então, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Continua Kardec. Perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Então, perdoar sem impor condições. E aqui, mais uma vez, nós vamos para o pensamento do Chico. No Evangelho de Chico Xavier, esse livro aqui, ó, na lição 31 desse Evangelho de Chico Xavier, nós vamos ter o pensamento do Chico ilustrando essa ideia. Diz ele assim, ó. Também esse aqui é o Bacelli também, né? O Bacelli falando do pensamento do Chico. Diz assim o Bacelli. Eu fico impressionado com esse pessoal que conviveu com o Chico, né? A memória deles, rapaz, é um negócio assim que eu fico maravilhado, né? O Adelino da Silveira, que foi outro companheiro do Chico Xavier, não sei se vocês viram na internet uma entrevista que ele deu num programa, ele disse que ele tinha uma péssima memória. Aí um dia ele se queixou lá pro Chico da memória dele. Aí o Chico disse para ele, não, fica tranquilo, que você se dedicando, como você está se dedicando à doutrina espírita, os espíritos estão me dizendo aqui que você vai ficar com uma memória excelente. E o Adelino dizendo, olha, a partir desse momento a minha memória passou a ser ótima, né? E eu nunca mais esqueci nada, o Adelino da Silveira falando. O Bacelli é desses, né? O cara tem essas registros de todos esses pensamentos do Chico. Acho que ele ficava o tempo todo anotando. Porque não podia anotar na hora, ele guardava para anotar depois. Porque ele viveu numa época que não tinha essas facilidades de hoje. Hoje a gente tem um celular aqui que grava qualquer coisa que a gente queira, grava imagem, grava som, né? Com absoluta fidelidade. Mas na época dele não tinha nada disso. O Geraldo Lemos Neto, que vocês não sei se conhecem, o Geraldo Lemos Neto tem uma memória prodigiosa. Toda a entrevista dele dizia, porque o Chico me dizia, oh, como é que o cara tem essa memória toda, né? É prodigiosa, realmente. Então diz aqui o Bacelli, né? Diz, o Chico falava isso aqui, ó. Certa vez alguém me contou
que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias, quer dizer, um inimigo. Ele vivia sonhando com um dia em que o seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Imaginava finalmente ter o referido adversário aos seus pés, dando a mão à palmatória. Então o sujeito ficava pensando, né? O dia que ele teria diante de si o adversário arrependido, né, por tudo que tinha feito contra ele. Acalentar essa ideia de triunfo em que a justiça lhe seria feita. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos, pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme, que sempre o haviam motivado no combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima, semelhantes aos que exatamente criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto para testemunhar o diálogo. O amigo juriado tinha tantas respostas na ponta da língua que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto. Percebeu, segundo ele próprio me confidenciou, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente sentiu que não havia qualquer razão para o revídio. Ambos haviam envelhecido naquela disputa, que ninguém saberia identificar como teria começado. Chico, disse-me ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca tinha ido a ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu que anelava fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você é a primeira pessoa que está sabendo. Ele desencarnou há mais de um mês. Hoje sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. E aí vem a lição final. Feliz daquele que na hora de dar o troco, perde a vontade. Esses encontros com os nossos afetos, mais cedo ou mais tarde acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes nos é muito útil um adversário sincero e um amigo bajulador. Então vejam, o sujeito ficou a vida toda ali sendo perseguido e antegozando o momento em que ele ia se defrontar com o seu inimigo e poderia falar para ele tudo que vinha na sua cabeça. E quando esse dia chega, ele vê que tudo não passou de uma ilusão. Ele poderia ter há muito tempo ter feito daquele seu pretenso inimigo um amigo. Eu vi uma série uma vez na televisão, há muitos anos, chamada Cain e Abel. Não sei se vocês viram, eu gosto muito de filme. Né? Mas a história de duas pessoas, dois homens. Um polonês e o outro um banqueiro. Né? O polonês, um sujeito empreendedor, né, que queria construir um hotel, né, e consegue, com o seu denodo, ele consegue construir um hotel. E o banqueiro, o tempo todo, né, não dando oportunidade ao polonês de crescer. O polonês cresce e, ao longo da história, né, a gente vê que houve um momento em que o polonês precisou de um dinheiro emprestado e o dinheiro surgiu, né, e ele achou que uma determinada pessoa tinha emprestado dinheiro. Os dois sempre se antagonizando. O banqueiro, né, que era o Cain, e o Abel, que era o polonês. Até que um dia, já quando o banqueiro está desencarnando, o banqueiro desencarna, né, o Abel vem a saber que aquele impulso inicial para que ele pudesse construir o império que ele construiu
tinha sido dado pelo banqueiro, que nunca tinha dito a ele que tinha emprestado o dinheiro. Então é uma história que no final tem um final muito bonito. E tem uma frase que me marcou, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui agora. Ele diz assim: ele podia ter falado, nós podíamos ter sido grandes amigos. Se ele tivesse dito que ele que tinha emprestado dinheiro, nós poderíamos ter sido grandes amigos. Mas o orgulho de um e de outro não permitiu que eles fossem os amigos que eles talvez estivessem destinados a ser. Então é isso. Perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. O perdão é a melhor saída para todos nós, né? Aí continua o nosso querido Kardec, diz assim: não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Isso aqui é amar o inimigo. Não opor nenhum obstáculo. Nós estamos vendo aqui que a saída para a reconciliação é sempre o caminho do perdão. E aí o Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, livrinho que todo mundo deve conhecer, né? Pequenininho, mas de grande conteúdo, diz assim: quem alimenta ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não o imite repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar, e procure esquecer, porque o pensamento negativo de raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança sobre nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. É a lição 50 do livro Minutos de Sabedoria. Bem, meus amigos, mas já caminhando aqui para o final da nossa exposição, continua Kardec falando: desejar-lhes o bem e não o mal, né? Desejar-lhes o bem e não o mal. O Evangelho do Chico também tem um pensamento sobre isso. Desejar o bem ao nosso desafeto e não o mal. Isso às vezes é muito difícil para nós, né? Diz assim o Chico: tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Se o pessimismo se acumula, termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta, pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso na face, proferir palavras de esperança, tudo isto pode parecer insignificante, mas não é. Uma atitude positiva desencadeia outras. O amor contagia. Pior do que o mal, que a invigilância de muitos concretiza. É o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem do bem. Isso tem a ver também, né, com o momento que a gente vive, né? Um momento de tanta violência no mundo, né? A gente sabe de grupos que se reúnem pelo pensamento para orar por esses momentos difíceis do nosso planeta, da nossa cidade, né? Momentos difíceis que a humanidade tem enfrentado. Então é isso. Nós devemos, de todas as formas, desejar o bem e, pela nossa oração, temos a certeza de que o bem suplantará o mal. Devemos unir nossos pensamentos. A nossa oração é muito importante. E aí me vem aqui o pensamento da Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. Ela diz assim: o bem que deixas de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Vejam só, o bem que deixes de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Então, devemos fazer todo o bem ao nosso alcance. Fazer o bem é a saída para nós nos melhorarmos espiritualmente, sempre. Procurarmos sempre fazer o bem. E então está aí essa oportunidade que nos é concedida de, sendo espíritas, podermos
fazer o bem. E continua o Kardec, já estamos chegando aqui no final do pensamento dele, ele diz assim: experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, quer dizer, com o bem que advenha ao nosso desafeto. Então, muitas vezes o nosso desafeto ele consegue uma realização profissional, né? Ele consegue uma realização material, né? Consegue adquirir alguma coisa. Então a gente deve ficar feliz por ele, não invejar, não lançar energias negativas na direção. Isso tudo Kardec está falando para nós. Tentar júbilo, quer dizer, alegria, em vez de pesar, em vez de tristeza, com o bem que lhes advenha. A gente deve ficar feliz pelo bem que advém ao nosso semelhante, mesmo ele sendo o nosso desafeto. E socorrê-los em se apresentando à ocasião. É também o pensamento do Kardec. Devemos socorrer o nosso adversário se essa ocasião se apresentar. O José Albano tem uma trovinha que diz assim: a aventura se concebe pelo câmbio do bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Né? Interessante, né? A aventura se concebe só pelo câmbio do bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Esse é o estímulo para nós sempre fazermos o bem, caminhando sempre nessa direção. E Kardec, então, está concluindo, dizendo assim: é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Então, em relação ao nosso inimigo, amar o inimigo pressupõe todas essas atitudes. Não quer dizer que a gente tenha que gostar dele, mas a gente tem que aprender a respeitar e aprender a orar por eles. Como disse logo no início lá o nosso querido Martin Luther King, né? No Evangelho do Chico Xavier, na terceira, aqui mais uma vez o Evangelho do Chico, na 346, já aqui no finalzinho, ele tem um pensamento nessa direção. Não revidemos qualquer ofensa, qualquer agressão. O tempo passa. Todos estamos na terra para aprender com os nossos próprios erros. O que façamos de mal a alguém é sentença lavrada contra nós mesmos. Então, se a gente faz o bem, colhe o bem. Se a gente faz o mal, colhe o mal. Né? Então, a lição da noite de hoje é uma lição para as nossas reflexões. Aprendemos a fazer o bem, né, sem exigir qualquer tipo de retribuição. Né? É o que Kardec conclui o pensamento dele dizendo: é finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É isso que a gente tem que fazer. Sempre retribuir o mal que nos está sendo feito, dirigido pelo adversário, sem a intenção, sempre com o bem, sem a intenção de os humilhar. Tá? E a Meimei diz assim: se fizermos o bem sem esperar retribuição, esta alegria virá na hora certa. Quer dizer, esta alegria de nós termos aproveitado bem o nosso momento. Então é isso. O Kardec diz que quem assim procede preenche todos os requisitos do mandamento: amai os vossos inimigos. E aí Kardec conclui esse trecho do Evangelho, no item 4, dizendo que o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Quer dizer, a gente sempre, se a gente está numa posição mais elevada do ponto de vista espiritual, a gente não deve se considerar ofendido por alguma coisa que nos seja dirigida. Eu me lembrei aqui de uma passagem da vida do Gandhi, do Mahatma Gandhi, né, o líder indiano. Quando ele estava visitando a Inglaterra, em 1919, depois de um massacre que foi feito lá na Índia,
em que os ingleses mataram vários indianos que manifestavam-se pela independência da Índia, um repórter perguntou ao Gandhi se ele não se sentia ofendido pelo que os ingleses tinham feito, né? E o Gandhi disse assim: não, eles apenas pensam diferente. Aí a pergunta foi essa: o senhor não se sente ofendido com o que os ingleses fizeram ao povo indiano, que eles massacraram os indianos? Gandhi lhes respondeu: não, eles apenas pensam diferente. Então vejam a grandeza moral desse espírito, né? Ele estava tão acima, moralmente falando, dos ingleses, que ele não se sentia ofendido, né? Assim é aquele que está moralmente em situação melhor, ele não se sente ofendido, né? Ele não se sente ofendido. É como Jesus lá no momento da crucificação, e ele não se sente ofendido, ele pede perdão por todos aqueles que estavam ali naquele momento, assistindo ao sacrifício dele, né, pedindo ao Pai, a Deus, portanto, que perdoasse a todos eles, porque eles não sabiam o que faziam. Ainda não tinham a necessária madureza moral para entender o ato que estavam praticando. Quiçá, por nós mesmos, não sei, de repente, até nós podíamos estar por lá naquele momento terrível da humanidade, a crucificação do nosso Mestre Jesus. Então é isso, meus amigos, esse é o tema da noite de hoje, retribuir sempre o mal com o bem, né? A ideia é sempre essa. E só para a gente fixar mais alguma reflexão, eu trouxe aqui umas trovinhas de alerta para nós. Isso aqui é de alerta, ó. Traze sempre a mala pronta. Investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Casimiro Cunha. Manda a gente deixar a mala pronta, porque a gente não sabe quando a gente vai passar para o plano espiritual, né? Traze sempre a mala pronta. Investe a vida no bem. Vamos fazer o bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Se fazemos o bem, vamos escolher o bem no plano espiritual. Casimiro Cunha está no livro Juntos Venceremos. E essa última aqui, ó, também fazendo o bem. Procure o bem, faz o bem. Não percas tempo nem vez, que a gente leva da vida somente a vida que fez. É de Roberto Correia, está no livro Ideias e Ilustrações. Meus amigos, é isso. O tema é muito vasto, daria para a gente falar mais ainda, tem mais umas historinhas aí para contar, mas o tempo não permite, fica para uma outra oportunidade. Agradeço muito a atenção de todos, o carinho de vocês, me receber aqui nessa noite, essas vibrações que foram dirigidas para mim. Fico muito feliz em estar aqui na casa, estarei sempre à disposição de todos vocês. Muita paz para todos nós e que o Senhor Jesus nos abençoe e a esta casa abençoar.